Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana, uma vez mais, dominada por Donald Trump, isto numa semana onde tivemos o início da apresentação de resultados, da época de resultados do último trimestre de 2025 e ainda com os dados da inflação nos Estados Unidos. Mas, de facto, Donald Trump foi a figura central, uma vez mais, durante toda esta semana. Interferiu diretamente nos mercados financeiros quando sugeriu que Freddie Mac e Fannie Mae, ou seja, as duas empresas de crédito hipotecário comprarem de 200 mil milhões de obrigações hipotecárias de forma a conseguir fazer baixar as taxas de juros de longo prazo para tornar a compra de casas mais acessível, através do crédito bancário, quer através de sugestões de que os cartões de crédito não poderão ir acima de 10% no crédito, isto face a mais de 20% que as empresas dos cartões de crédito e os cartões a banca em geral cobra por crédito em que não esteja de facto com nenhum colateral, digamos, para esses mesmos empréstimos. Ora, isso foi uma interferência direta de Donald Trump no mercado financeiro. Por outro lado, tivemos uma vez mais um capítulo de tensões e de pressões sobre a Reserva Federal, desta vez com a situação de uma investigação a Jerome Powell por causa das obras da sede da Reserva Federal dos Estados Unidos, que Donald Trump acabou por dizer que nem sequer sabia dessa tal investigação a Donald Trump. Essa situação foi respondida de forma direta por Jerome Powell num vídeo divulgado no passado domingo. Isto dá, digamos aqui assim, a sugestão de que poderemos ter aqui assim um embate, digamos, entre Jerome Powell, desta vez, com Donald Trump. Para já, vamos ver como é que seguem as cenas dos próximos capítulos. Por outro lado, Donald Trump, na parte geoestratégica, acabou por recuar na situação do Irão, dizendo que, de facto, o Irão acabou por recuar nas execuções dos manifestantes e por isso não avançou e não pretende avançar para já com a tal ajuda que ele começou por apontar para os manifestantes no Irão, digamos, levando aqui a um abrandamento das tensões nesta parte do mundo, no Médio Oriente. Por outro lado, aumentou as tensões com a Europa, nomeadamente através da Groenlândia, continuando na saga de precisar da Groenlândia para a segurança nacional. Isto terminou ainda assim com uma reunião com Corina Machado, que acabou por levar o Prémio Nobel para a Casa Branca, oferecer o Prémio Nobel a Donald Trump, isto num movimento que o próprio Comitê Nobel na Noruega diz que o prémio não é transmissível, nem poderá ser indicado a terceiros pela própria Corina Machado. Donald Trump ainda assim apreciou o gesto da oposicionista venezuelana. Isto tudo num dia, numa semana onde tivemos dados da inflação nos Estados Unidos relativamente abaixo do esperado. Os preços em termos mensais, tirando a energia e os alimentos, subiram 0,2%, abaixo dos 0,3% esperados. A taxa de inflação subjacente manteve-se nos 2,6%, quando o mercado esperava uma aceleração para os 2,7%, e a inflação a nível total manteve-se nos 2,7%. E de facto foi o que mais houve de importante em termos macroeconómicos durante esta semana. Mas tivemos aqui sim o início da época de resultados do último trimestre de 2025. Como sempre, começou com a banca, com os principais bancos norte-americanos,
Os dados, os números até vieram ligeiramente acima do esperado por Wall Street. Ainda assim, o mercado não avançou tanto quanto seria de esperar, isto também muito com as incertezas criadas pelo próprio Donald Trump e com o mercado a exigir mais do que bons resultados, apontar para a continuação de resultados futuros, o que não aconteceu nesta apresentação de resultados empresariais durante esta semana. Isso leva-nos a um mercado acionista durante esta semana que acabou por estar entre altos e baixos. Curiosamente foi a Ásia que mais ganhou. O Hang Seng ganhou aqui cerca de 3%, um pouco abaixo disso. No Japão o Nikkei continuou a fazer a registrar novos máximos recorde, tanto o Nikkei como o Topix, assim como o Kospi na Coreia do Sul. Na Europa também tivemos mais máximos históricos. O Eurostoxx ganhou o Eurostoxx 50 ganhou 0,5%, 0,4% durante esta semana e também terminou em novos máximos históricos. Já o S&P 500 terminou a semana a recuar 0,4%, isto depois de fazer também ele mesmo novos máximos históricos, assim como o Dow Jones, ou seja, apesar de um ligeiro recuo, os mercados acionistas mantiveram-se em máximos de sempre. Por cá, por Portugal, isso também aconteceu, não em máximos de 15 anos, com o PSI a ganhar cerca de 1,4% esta semana, impulsionado pelos lucros da Galp, que fez 4,5%, e pressionado, por outro lado, pelo CTT, pelo Banco CTT, que perdeu 2,8% durante esta semana. No mercado cambial, o dólar voltou a ganhar, continua a recuperar das perdas do final do ano, portanto este ano tem sido um ano de ganhos para já ao dólar, com o DXY a voltar acima dos 99. Já o euro-dólar caiu para 1,16, portanto a recuar dos máximos que tinha feito perto do final do ano. A moeda que mais perdeu durante esta semana acabou por ser o franco suíço, curiosamente. Já o Yen negociou em alta volatilidade, foi talvez a divisa que mais volatilidade registou durante esta semana, voltou quase aos 160 euros, aos 160 dólares por Yen, com a situação de o anúncio da possível dissolução do Parlamento, agendado para a próxima semana, em princípio, por Sanai Takahashi. Isso com projeções de que poderá ter uma maioria bastante maior na Câmara Baixa. Isso poderá levar a que os incentivos fiscais, a que a política fiscal possa ser mais fortemente implementada do que neste momento, o que levou de imediato então à tal situação de ganhos no mercado acionista, como já vimos, mas a fortes perdas no Yen. Mas, entretanto, aqui assim, o Ministério das Finanças, com a sua ministra Katayama, sugerir ou a indicar que poderia usar intervenções, e que nas conversas tidas com Scott Bessent nos Estados Unidos, com o secretário do Tesouro, havia a possibilidade de inclusive haver, caso haja fortes perdas no Yen que não estejam em linha com os dados económicos, que poderá haver uma intervenção conjunta do Ministério das Finanças japonês com o Tesouro norte-americano. E isso levou, de facto, a que o Yen acabasse por recuperar essas fortes perdas e acabou por terminar em torno dos níveis em que tinha começado a semana. Nos mercados emergentes, a lira turca neste ano continua como esteve no ano passado, em perdas, constantemente a fazer novos mínimos, tanto face ao dólar como face ao euro. Já no peso mexicano foi o que se destacou pela positiva, e esta semana aqui a ter mais um ganho de cerca de 2% face ao próprio dólar. Foi de facto a única divisa que teve um ganho consistente, ou um ganho visível
face ao dólar durante esta semana, em que o dólar em geral foi a divisa que mais ganhou, obviamente retirando o peso mexicano, nos mercados cambiais. Por outro lado, no mercado de commodities, acabámos por ver a continuação tanto dos ganhos do ouro como do Brent, do petróleo. O ouro acaba por levou a novos máximos, desta vez acima dos $4.600 por onça de ouro, isto com o aumentar das incertezas geoestratégicas e ainda com com a situação de a inflação poder estar, digamos, em perigo com a situação das interferências, digamos, governamentais nas políticas monetárias. Isso acaba por estar a dar aqui assim um suporte forte ao dólar, ao ouro, que acabou por ganhar esta semana mais 2,1%, mesmo assim a recuar do tal máximo que fez durante a semana, acima dos $4.600 por onça. Já o preço do petróleo registou alguma volatilidade. O Brent terminou aqui a ganhar um pouco mais de 1%, mas recuando dos máximos registados durante a semana, quando as tensões com o Irão, com a possibilidade de um ataque norte-americano ao Irão, acabou por levar a receios de alguma disrupção na oferta, que continua bastante alargada, por assim dizer, com inclusive nesta semana mais dados sobre os inventários norte-americanos acima do esperado pelo mercado. Esta semana que vai entrar é uma semana que, sem surpresa, vai continuar certamente a ser dominada por Donald Trump, com o grande evento que é de Davos, onde ele vai ter, digamos, alguma relevância central, diria eu. Isto numa semana em que continuam a época de resultados, em que começa em força, digamos assim, a época de resultados das empresas norte-americanas, onde vamos ter mais dados, nomeadamente PMIs e inflação, e ainda alguns bancos centrais. Mas, de facto, Davos é a reunião de Davos no Fórum Económico Mundial, na 56ª reunião, que vai, de facto, atrair as atenções dos mercados, numa semana que vai começar com um feriado nos Estados Unidos, no dia de Martin Luther King. Esta semana, esta reunião que vai ter o lema de um espírito de diálogo, e que, curiosamente, vamos ter como figura central, em que vai aparecer pela primeira vez fisicamente Donald Trump lá, em que já esta semana, este fim de semana, acabou por aumentar as ameaças para a Europa relativamente à situação na Groenlândia, porque quem não aderir com a situação da Groenlândia que o Donald Trump deseja poderá levar ver as suas tarifas aumentadas para 25%, isto onde vamos ter então um encontro de Donald Trump com todos os outros responsáveis mundiais, em que este tal lema, digamos, deste ano, que é o tal espírito de diálogo. Vamos ver que espírito de diálogo vai sair daqui durante esta semana. Por outro lado, vamos ter dados económicos, principalmente os mercados vão estar a olhar no final da semana para os PMIs, em que a atividade económica em geral, as projeções apontam para que ela continue a evoluir positivamente, com ganhos ligeiros, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Por outro lado, vamos ter o Core PCE Price Index, a medida preferida do Fed para a inflação, onde também se é esperado aqui algum abrandamento dos 2,8% para 2,7% nesta inflação, nesta medida de inflação em que a Reserva Federal vai estar a olhar. E em que vamos também ter os números finais, digamos, do PIB norte-americano para o terceiro trimestre, que em princípio deverá confirmar as leituras anteriores, que se encontram, como sabemos, nos 4,3%. Isto numa semana em que também vamos ter bancos centrais a decidir sobre política monetária, com o Banco do Japão a ser o primeiro banco do G7 este ano a decidir sobre política monetária.
De facto, o que o mercado está à espera é que tanto o Banco do Japão como o Norges Bank mantenham as suas taxas inalteradas, o primeiro em 0,75%, o segundo nos 4%, e que aqui como outsider vamos ter o Banco Central Turco, que deverá cortar a sua taxa de juros dos 38% atualmente para 37%, 36,5%. Os mercados dividem-se entre um corte de 100 pontos ou de 150 pontos base na taxa de juros desta semana. O mercado vai estar essencialmente a olhar para aquilo que Kazuo Ueda, do Banco do Japão, dirá, tirar algumas ilações relativamente ao futuro, digamos, das decisões de política monetária no Japão, nomeadamente ver qual as suas projeções para o crescimento económico e para a inflação nos próximos tempos. Bom, e por esta semana ainda vamos ter os dados, uma aceleração, digamos assim, da época de resultados nos Estados Unidos. Vamos ter empresas como a Visa, como a Netflix, que poderemos ter aqui assim mais dados sobre o tecido empresarial e quais são as projeções que vão fazer em termos de ganhos no futuro, e que poderão dar, digamos aqui assim, alguma nota mais ou menos positiva aos mercados neste início de ano. Bom, e para esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios. Eu, para mim, estarei por cá para a semana, para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!